Numa noite chuvosa, Maria notou um homem estranho observando-a do outro lado da rua. Ele a seguia para casa todas as noites. Maria ignorou, mas logo ele começou a deixar presentes sinistros em sua porta. Cartas ameaçadoras começaram a aparecer em sua caixa de correio, deixando-a aterrorizada. Ela percebeu que o homem não era apenas um voyeur, mas sim um stalker obcecado. História 2. Título: Da presença invisível. Ana começou a notar coisas estranhas em sua casa. Objetos desapareciam e ela sentia que estava sendo observada. Uma noite, ouviu passos nos corredores vazios. Convencida de que alguém estava invadindo sua casa, Ana instalou câmeras de segurança. Para seu horror, as filmagens revelaram uma figura sombria, sempre à espreita, mesmo quando não era visível a olho nu. História 3. Título: O Stalker Online. Clara era uma influenciadora popular nas redes sociais. Ela começou a receber mensagens perturbadoras de um admirador secreto. No início, eram apenas elogios, mas logo se tornaram ameaças de violência. Clara bloqueou o perfil, mas o stalker criou novas contas. Ele sabia tudo sobre ela, cada movimento, cada detalhe de sua vida. O que começou como um flerte virtual rapidamente se transformou em um pesadelo. História 4. Título: Da sombra na janela. Rafaela morava sozinha em um apartamento no centro da cidade. Todas as noites, via uma sombra escura parada do lado de fora de sua janela. No começo, pensou que era apenas sua imaginação, mas logo percebeu que alguém a estava observando. Ela ligou para a polícia várias vezes, mas quando chegavam, a sombra havia desaparecido. O stalker parecia sempre um passo à frente. História 5. Título: O vulto na floresta. Lucas era um fotógrafo apaixonado pela natureza. Durante uma expedição na floresta, ele começou a notar movimentos estranhos entre as árvores. À noite, ouvia sussurros ao redor de sua barraca. Convencido de que estava sendo seguido, Lucas tentou fugir, mas o stalker invisível o perseguia implacavelmente. Ele se viu preso em um jogo mortal de gato e rato na escuridão da mata. História 6. Título: O Espelho das Aparências. Juliana tinha uma vida perfeita, até que começou a receber presentes anônimos. Flores, cartas e fotos dela tiradas sem que percebesse. Ela se sentia constantemente vigiada, mas não conseguia provar nada. Um dia, ao se olhar no espelho, viu uma figura sombria atrás dela. A partir desse momento, sua vida se transformou em um pesadelo de paranoia e medo constante. História 7. Título: O perigo nas redes sociais. Pedro era um jovem comum, até que recebeu uma solicitação de amizade de um estranho em uma rede social. Ele aceitou sem pensar, mas logo se arrependeu. O stalker começou a enviar mensagens perturbadoras, revelando detalhes íntimos da vida de Pedro. Mesmo bloqueando o perfil, as ameaças continuavam, cada vez mais sinistras. Pedro percebeu que o perigo estava mais próximo do que imaginava. História 8. Título: O Câmera Escondida. Carolina alugou um apartamento novo e pensou que finalmente teria paz. No entanto, começou a notar pequenos detalhes fora do lugar. Uma noite, descobriu uma câmera escondida no banheiro. Horrificada, percebeu que estava sendo vigiada há semanas. Quem era o responsável? E por quanto tempo ele a estava observando sem que ela soubesse? História 9. Título: Da perseguição nas ruas. Marcelo sempre foi cauteloso ao andar pelas ruas da cidade à noite. Um dia, começou a perceber que estava sendo seguido por um homem misterioso. Ele tentou despistá-lo, mas o stalker estava determinado a não deixá-lo em paz. Marcelo percebeu que não podia confiar em ninguém, nem mesmo em sua própria sombra, enquanto o perseguidor invisível continuasse à espreita. História 10. Título: O Fantasma do Passado. Camila achava que havia deixado seu passado para trás ao se mudar para uma nova cidade.
No entanto, começou a receber mensagens de texto de um número desconhecido, relembrando segredos obscuros que ela pensava ter enterrado para sempre. Ela logo percebeu que alguém do seu passado obscuro estava de volta para assombrá-la, determinado a destruir sua vida. Maria estava dirigindo para casa após um longo dia de trabalho. Era tarde, e a estrada deserta parecia interminável. De repente, seu carro quebrou, deixando-a sozinha na escuridão. Enquanto tentava chamar ajuda, ouviu passos se aproximando. Mas quando olhou ao redor, não havia ninguém à vista. O medo tomou conta dela, sentindo-se vulnerável naquela noite deserta. João decidiu explorar uma trilha na floresta durante a noite, em busca de emoção. À medida que a escuridão se aprofundava, ele se via cercado por sombras e sons desconhecidos. Seu coração disparou quando percebeu que algo o seguia, movendo-se entre as árvores. A sensação de estar completamente sozinho na floresta se transformou em terror quando as sombras se aproximaram ainda mais. Ana estava em casa sozinha durante uma noite tempestuosa. Enquanto tentava se distrair com um livro, ouviu batidas na janela. Ela tentou ignorar, mas as batidas se tornaram mais persistentes, como se alguém estivesse tentando entrar. Com o coração acelerado, Ana teve coragem de espiar pela janela, apenas para ver uma figura sinistra olhando de volta para ela. Lucas decidiu tirar uma soneca no sofá da sala após uma festa com os amigos. Acordou no meio da noite com a sensação de que alguém o observava. A escuridão o cercava, e ele mal conseguia distinguir os contornos dos móveis. Sentindo um arrepio na espinha, Lucas percebeu uma sombra se movendo na parede, como se fosse uma presença maligna prestes a se manifestar. Sofia estava viajando sozinha e decidiu parar em um motel isolado para passar a noite. Enquanto tentava adormecer, ouviu passos no corredor do motel. Inicialmente, atribuiu os sons a outros hóspedes, mas logo percebeu que os passos estavam se aproximando de sua porta. O medo tomou conta dela quando percebeu que não havia ninguém hospedado nos quartos ao lado. Carlos estava acampando sozinho em uma floresta remota. Enquanto se aconchegava em seu saco de dormir, ouviu sussurros ao seu redor. No início, pensou que fossem apenas os ventos da noite, mas os sussurros se tornaram mais nítidos e perturbadores. Sentindo-se encurralado pela escuridão e pelos sons desconhecidos, Carlos mal podia esperar pelo nascer do sol. Laura decidiu trabalhar até tarde em seu escritório vazio. Enquanto digitava em seu computador, ouviu passos ecoando nos corredores. Supôs que fossem os zeladores fazendo a limpeza, mas os passos pareciam se aproximar de sua sala. O medo a dominou quando percebeu que estava sozinha no prédio e que os passos não pertenciam a nenhum funcionário conhecido. André estava caminhando para casa após uma noite no bar. Enquanto seguia por ruas desertas, notou que alguém o seguia à distância. Tentou acelerar o passo, mas a figura misteriosa continuava a segui-lo, mantendo-se sempre nas sombras. O pânico tomou conta dele quando percebeu que não conseguia se livrar do desconhecido que o perseguia na escuridão. Isabela decidiu fazer uma caminhada noturna pela praia, em busca de tranquilidade. Enquanto contemplava o mar sob a luz da lua, percebeu uma figura obscura parada ao longe. No início, pensou ser apenas um pescador solitário, mas conforme se aproximava, percebeu que a figura não tinha forma humana. O terror a dominou quando se deu conta de que estava completamente sozinha naquela praia deserta. Paulo estava trabalhando até tarde em seu escritório em casa. Enquanto digitava em seu computador, ouviu um rangido vindo do andar de cima. Ignorou inicialmente, atribuindo o som à velha estrutura da casa. No entanto, os rangidos se tornaram mais frequentes e distintos, como se algo ou alguém estivesse se movendo pelos corredores vazios. O medo se intensificou quando percebeu que estava sozinho na casa, à mercê do desconhecido que se escondia nas sombras. Um asilo abandonado. No coração da floresta encontra-se um asilo abandonado, com paredes em ruínas ecoando os sussurros do passado.
Outrora um farol de esperança para os doentes mentais, agora permanece como um lembrete assustador de negligência e desespero. Ao passar pelos portões enferrujados, um arrepio percorre sua espinha e você não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado. No interior, os corredores estendem-se interminavelmente, cada porta escondendo os seus próprios segredos. As sombras dançam na luz bruxuleante e o ar está pesado com o peso das almas esquecidas. Mas em meio à decadência, há beleza a ser encontrada, na arquitetura intrincada, nos murais desbotados e nas histórias gravadas em cada tijolo. 2. A mansão deserta. No cimo de uma falésia com vista para o mar, a mansão deserta permanece como uma sentinela silenciosa de uma época passada. Outrora um retiro luxuoso para a elite rica, agora está em ruínas, a sua grandeza desapareceu e os seus corredores vazios. A era sobe pelas paredes rachadas e as ervas daninhas sufocam os jardins outrora bem cuidados. No interior, os móveis estão espalhados e deteriorados, com a sua elegância agora manchada pelo tempo. No entanto, apesar da sua desolação, há um estranho fascínio na mansão, uma sensação de mistério que atrai aqueles que são corajosos o suficiente para explorar os seus quartos esquecidos. 3. O parque de diversões abandonado. No meio de uma floresta envolta em nevoeiro, o parque de diversões abandonado fica congelado no tempo. Outrora um movimentado playground de risos e alegria, agora está silencioso e imóvel, com seus passeios enferrujados e cobertos de trepadeiras. A roda gigante rende tristemente ao vento, suas cabines vazias balançando a cada rajada. Ao passear pelo meio do caminho deserto, você quase pode ouvir os ecos das risadas das crianças e os acordes da música carnavalesca. Mas agora, o único som é o sussurro da brisa pelos corredores vazios e o grito distante de um pássaro solitário. 4. A fábrica esquecida. Escondida no coração da cidade encontra-se a fábrica esquecida, um extenso labirinto de edifícios em ruínas e máquinas enferrujadas. Outrora uma colmeia de indústria, agora está silenciosa e abandonada, com seus corredores assombrados pelos fantasmas do passado. Ao explorar seus corredores decadentes, você quase pode sentir o zumbido das máquinas e os gritos dos trabalhadores há muito desaparecidos. Mas agora, o único som é o gotejamento de água em canos com vazamento e o movimento de ratos nas sombras. No entanto, em meio à decadência, há uma beleza estranha a ser encontrada, no jogo de luz através das janelas quebradas e nos grafites que adornam todas as superfícies. 5. O hospital abandonado. Nos limites da cidade, o hospital abandonado surge como um espectro de outra época. Outrora um farol de cura e esperança, agora é um monumento em ruínas à decadência. No interior, os corredores estendem-se interminavelmente, repletos de salas vazias e equipamentos quebrados. O ar está pesado com o cheiro de mofo e decomposição, e o silêncio é quebrado apenas pelo rangido ocasional de uma tábua do piso ou pelo bater de asas. Ao explorar seus corredores desertos, você não consegue se livrar da sensação de estar sendo observado, como se os espíritos do passado ainda estivessem presentes, esperando para contar suas histórias a qualquer pessoa corajosa o suficiente para ouvi-la. 6. O navio abandonado. No mar, um navio abandonado balança nas ondas como uma aparição fantasmagórica. Outrora um navio orgulhoso, agora está abandonado e esquecido, com o casco castigado pelo oceano implacável. Ao subir a bordo, a madeira rende sob seus pés e o ar salgado arde em suas narinas. Para onde quer que você olhe, há sinais de luta, móveis tombados, mastros quebrados e velas esfarrapadas. No entanto, entre os destroços, há uma estranha sensação de paz, como se o navio tivesse encontrado consolo na sua solidão, longe do caos do mundo. 7. A escola abandonada. Aninhada no coração do campo, a escola abandonada é um testemunho silencioso de uma época esquecida. Outrora um local de aprendizagem e risos, agora está vazio e abandonado, com os seus corredores ecoando os fantasmas das vozes das crianças. As mesas estão viradas, os livros espalhados pelo chão e o quadro negro está coberto por uma espessa camada de poeira. Ao passear por seus corredores desertos, você quase pode ouvir o som de risadas e o arrastar de pés nos corredores.
Mas agora, o único som é o uivo do vento através das janelas quebradas e o grito distante de um pássaro solitário. 8. A Mansão Decadente. No alto de uma colina, a mansão decadente surge como uma sombra contra o céu. Outrora um símbolo de riqueza e poder, agora é uma relíquia em ruínas de uma época passada. A era sobe pelas paredes desgastadas, e os jardins outrora bem cuidados tornaram-se um deserto emaranhado. Lá dentro, o ar está pesado com o cheiro de decomposição e o chão rende sob seus pés. No entanto, no meio das ruínas, há uma beleza estranha a ser encontrada, na grandeza desbotada dos seus salões de baile e nas esculturas intrincadas que adornam as suas paredes. 9. A prisão abandonada. Escondida nas profundezas da floresta, a prisão abandonada permanece silenciosa e imóvel, com suas paredes elevando-se como uma fortaleza contra o céu. Outrora um local de castigo e desespero, agora está vazio e esquecido, com as suas celas preenchidas apenas com ecos do passado. Ao passear pelos corredores desertos, você quase pode sentir o peso da história pressionando sobre você, os gritos dos presos, o barulho das correntes, as orações sussurradas dos condenados. Mas agora, o único som é o farfalhar das folhas ao vento e o chamado distante de um lobo solitário. 10. O castelo em ruínas. Situado num penhasco rochoso com vista para o mar, o castelo em ruínas permanece como uma sentinela silenciosa de um reino esquecido. Outrora uma fortaleza de cavaleiros e reis, agora está em ruínas, com suas muralhas desmoronando e suas torres caídas. Ao passar pelos portões cobertos de musgo, você não pode deixar de sentir uma sensação de admiração pela escala de sua decadência. Lá dentro, o ar está pesado com o cheiro de terra úmida e decadência, e os corredores ecoam com os fantasmas do passado. Mas no meio das ruínas, há uma estranha beleza a ser encontrada, no jogo de luz através das janelas quebradas e nas intrincadas esculturas que adornam suas paredes. No silêncio do necrotério, os corpos descansavam em suas maçãs metálicas, aguardando a intervenção dos médicos legistas. Mas naquela noite, uma enfermeira solitária, encarregada de realizar os preparativos, testemunhou algo arrepiante. Enquanto organizava os documentos, ouviu passos ecoando pelos corredores vazios. Ao investigar, deparou-se com uma sombra espectral deslizando entre os cadáveres, sua figura distorcida refletida na luz mortiça. Ela fugiu, deixando para trás uma sensação de pavor indescritível. Durante a autópsia de um indivíduo falecido em circunstâncias misteriosas, os legistas se viram diante de algo perturbador. Enquanto cortavam a pele, uma mensagem cifrada foi encontrada gravada em suas entranhas. Uma série de símbolos macabros e desconhecidos, deixando-os perplexos sobre sua origem e significado. A descoberta levou a uma investigação sinistra que revelou uma conexão sombria com práticas ocultas. Uma nova funcionária do necrotério foi recebida com histórias de uma presença sobrenatural que assombrava o local. Descreviam uma figura espectral que se movia entre os corredores durante a noite, causando estranhos ruídos e sombras inquietantes. Cética, ela ignorou os avisos até experimentar por si mesma. Em uma noite de plantão, testemunhou a aparição de um vulto brumoso pairando sobre uma das mesas de autópsia, congelando-a em terror. História 1. A casa abandonada. Numa cidade pequena, há uma casa abandonada há décadas. Dizem que um espírito assombra aquele lugar, esperando por alguém que ouse entrar. Um grupo de amigos decide explorar a casa numa noite escura. Ao adentrarem, sentem uma presença maligna os observando. Ruídos inexplicáveis ecoam pelos corredores vazios, e sombras parecem se mover sozinhas. Quando tentam sair, descobrem que a porta está trancada misteriosamente, deixando-os à mercê do espírito que os cerca. História 2. O espelho amaldiçoado. Uma família herda um antigo espelho que pertenceu a seus ancestrais. Ao instalá-lo em sua nova casa, coisas estranhas começam a acontecer. Todos que se olham no espelho começam a ver reflexos distorcidos e sombras sinistras que não existem na realidade. À noite, o espelho parece ganhar vida própria, refletindo imagens assustadoras de espíritos que tentam sair para o mundo dos vivos.
A família percebe tarde demais que o espelho é um portal para o reino dos mortos, e agora estão presos na mira dos espíritos. História 3. O cemitério abandonado. Um grupo de jovens decide visitar um cemitério abandonado numa noite de lua cheia, em busca de emoções fortes. Ignorando os avisos de que o local é assombrado, eles começam a explorar entre as lápides antigas. Mas logo percebem que não estão sozinhos. Espíritos vingativos emergem das sombras, enfurecidos por terem sido perturbados. À medida que a noite avança, os jovens lutam para escapar das garras dos espíritos sedentos por vingança. História 4. Do manicômio assombrado. Um grupo de investigadores paranormais decide explorar um antigo manicômio abandonado, onde ocorreram experimentos sinistros no passado. Equipados com câmeras e equipamentos de detecção de fantasmas, eles se aventuram pelos corredores sombrios do prédio decadente. Mas logo descobrem que não estão sozinhos. Os espíritos dos pacientes torturados ainda vagam pelos corredores, buscando vingança contra quem os abandonou à sua sorte. História 5. Da boneca possuída. Uma família compra uma antiga boneca num brechó, sem saber que ela está possuída por um espírito maligno. À noite, a boneca ganha vida, movendo-se pela casa e sussurrando ameaças aos moradores. À medida que o terror se intensifica, a família percebe que a boneca está determinada a possuí-los um a um, controlando suas mentes e levando-os à loucura. História 6. O jogo do copo. Um grupo de adolescentes decide brincar do jogo do copo numa festa do pijama. Inocentemente, eles convocam um espírito para se comunicar com o além. Mas o que começa como uma brincadeira logo se transforma em um pesadelo quando o espírito se revela ser maligno. O copo começa a se mover freneticamente, respondendo perguntas de forma sinistra e fazendo ameaças aos jogadores. Presos numa espiral de terror, os adolescentes lutam para quebrar o contato com o espírito antes que seja tarde demais. História 7. Da Floresta Proibida. Uma jovem decide explorar uma floresta proibida que dizem ser habitada por espíritos vingativos. Ignorando os avisos, ela adentra na densa vegetação, seguindo trilhas antigas que parecem levar a lugar nenhum. Mas logo percebe que está sendo seguida por sombras misteriosas, que sussurram seu nome ao vento. Conforme a escuridão se fecha ao seu redor, ela luta para encontrar uma saída antes que os espíritos a capturem para sempre. História 8. O navio fantasma. Um grupo de exploradores marítimos descobre um navio abandonado à deriva no meio do oceano. Intrigados, eles decidem embarcar na embarcação deserta para investigar seu passado. Mas logo descobrem que o navio está assombrado por espíritos de marinheiros que pereceram em circunstâncias misteriosas. À medida que exploram os corredores sombrios, são confrontados por visões do passado e fantasmas sedentos por vingança. História 9. Da Estrada Assombrada. Um casal em uma viagem pela estrada decide pegar um atalho por uma estrada secundária, ignorando os rumores de que ela é assombrada. À medida que avançam pela noite escura, começam a perceber figuras sombrias observando-os do lado de fora do carro. Os pneus estouram misteriosamente, deixando-os presos no meio da estrada deserta. É então que descobrem que a estrada é habitada por espíritos de vítimas de acidentes, que buscam vingança contra os vivos. História 10. Da Casa do Lago. Um grupo de amigos aluga uma casa isolada à beira de um lago para um fim de semana de diversão e relaxamento. Mas logo descobrem que a casa tem uma história sombria, marcada por tragédias inexplicáveis. À noite, espíritos atormentados emergem das águas escuras do lago, buscando vingança contra quem ousa perturbar sua paz. Presos na casa isolada, os amigos lutam para sobreviver à ira dos espíritos antes que seja tarde demais. História 11. O quarto do sótão. Uma família se muda para uma casa antiga e começa a experimentar fenômenos paranormais no quarto do sótão. Ruídos estranhos ecoam durante a noite, objetos se movem sozinhos e sombras sinistras dançam pelas paredes. Intrigados e assustados, os membros da família decidem investigar a história da casa e descobrem que um espírito aprisionado no sótão busca libertar-se, usando todos os meios possíveis para atingir seu objetivo.
História 12. A estátua maldita. Num museu abandonado, uma estátua antiga chama a atenção de um grupo de curiosos. Sem saberem da maldição que recai sobre ela, decidem levá-la para casa como uma peça de decoração. Logo, começam a vivenciar uma série de eventos inexplicáveis. A estátua parece seguir seus movimentos com os olhos, mudando de posição quando não estão olhando. Conforme a paranoia aumenta, eles descobrem que a estátua é habitada por um espírito vingativo que busca vingança por ter sido perturbado. História 13. A Festa dos Mortos. Durante uma visita a uma cidade histórica, um grupo de amigos é convidado para uma festa misteriosa numa mansão antiga. Atraídos pela promessa de diversão, eles aceitam o convite sem saber que a festa é na verdade um encontro de espíritos que retornam à vida por uma noite. À medida que a noite avança, os amigos percebem que estão cercados por fantasmas do passado, cada um com uma história de tragédia e vingança. Agora, eles devem encontrar uma maneira de escapar antes que se tornem parte do mundo dos mortos para sempre. História 14. A Caixa de Música. Uma caixa de música antiga se torna o centro de uma série de eventos sobrenaturais quando é encontrada numa loja de antiguidades. Quando alguém a toca, a música parece invocar espíritos do além, que começam a assombrar a vida da pessoa que a possui. A melodia hipnotizante da caixa de música atrai os espíritos para mais perto, enquanto a pessoa luta para se livrar da maldição que ela trouxe consigo. História 15. A Sombra na Parede. Uma mulher se muda para um apartamento novo e começa a notar uma sombra estranha na parede do quarto durante a noite. No início, ela pensa que é apenas um truque de luz, mas logo percebe que a sombra parece ter vida própria, movendo-se de forma sinistra enquanto ela dorme. Conforme a sombra começa a se aproximar cada vez mais, ela descobre que está sendo assombrada por um espírito que busca vingança por uma injustiça do passado. Numa noite chuvosa, Carlos começa seu turno como segurança num prédio antigo e abandonado. Enquanto faz sua ronda, ouve passos ecoando pelos corredores vazios. Ignorando, continua seu trabalho até notar sombras se movendo rapidamente. Câmeras de segurança mostram vultos estranhos seguindo-o assustado, tenta ligar para a polícia, mas seu celular está sem sinal. Então, uma voz sussurra seu nome por trás, congelando-o de medo. As luzes piscam, revelando uma figura sem rosto avançando. Carlos foge, mas as portas se fecham, trancando-o dentro do prédio com o desconhecido. Carlos entra em pânico enquanto tenta encontrar uma saída desesperadamente. Os corredores escuros parecem se fechar ao seu redor, enquanto a figura sem rosto o persegue silenciosamente. Ele pode sentir o ar pesado e gelado, como se estivesse preso em um pesadelo interminável. Cada vez que ele se vira, a figura está lá, sempre mais perto, sempre sem rosto. Sem opções, Carlos se esconde em uma sala abandonada, sua respiração ofegante ecoando no silêncio perturbador. Ele procura freneticamente por uma arma improvisada, qualquer coisa para se defender. Encontra apenas objetos quebrados e poeira. O som de passos ecoa no corredor, se aproximando cada vez mais. De repente, as luzes se apagam completamente, mergulhando o prédio na mais profunda escuridão. Carlos mal consegue controlar seu medo quando a voz sussurra novamente, agora tão próxima que ele pode sentir a respiração gelada em seu ouvido. Carlos, você não pode escapar, ou sussurra a voz, gelando o sangue em suas veias. Em um último ato de desespero, Carlos corre em direção às escadas, guiado apenas pelo tato e pela memória. Cada passo parece uma eternidade, cada som o fazendo estremecer. Finalmente, ele alcança a porta de entrada, mas antes que possa escapar, uma mão fria agarra seu ombro. O mundo parece desacelerar enquanto Carlos se vira lentamente para encarar a figura sem rosto diante dele. Seus olhos vazios encontram os de Carlos, e ele sente uma onda de terror absoluto consumi-lo. Então, tudo fica preto. O que aconteceu com Carlos naquela noite chuvosa permanece um mistério, perdido nos corredores sombrios do prédio abandonado. João é encarregado de vigiar um cemitério durante a noite. Enquanto anda entre as lápides, sente uma presença sinistra o observando.
Sons de choro ecoam entre os túmulos, mas não há ninguém à vista. Decidido a investigar, João se aproxima de um túmulo abandonado e ouve uma voz sussurrando seu nome. De repente, mãos esqueléticas emergem da terra, agarrando-o com força. Ele luta para se libertar, mas mais mãos começam a surgir. Com um grito de terror, João é puxado para baixo, desaparecendo nas profundezas do solo frio. O silêncio da noite é interrompido pelo som do solo sendo cavado e uma sensação de angústia pairando no ar. Enquanto João luta contra as mãos esqueléticas que o prendem, ele percebe que está perdendo a batalha. A terra começa a se fechar sobre ele lentamente, como se o cemitério estivesse devorando-o. Desesperado, João grita por socorro, mas seus gritos são abafados pelo solo úmido. Ele se debate, tentando em vão escapar do aperto das mãos frias que o arrastam para baixo. O ar ao seu redor torna-se escasso, e ele sente a sensação de sufocamento tomando conta de seu corpo. Enquanto é arrastado para as profundezas do solo frio, João tenta desesperadamente manter-se consciente. Imagens de sua vida passam diante de seus olhos, enquanto ele se pergunta se algum dia será encontrado ou se seu destino será permanecer aprisionado sob a terra para sempre. No final, tudo fica escuro e silencioso, exceto pelo som abafado dos gemidos e sussurros dos mortos que habitam o cemitério. O que aconteceu com João naquela noite sinistra permanece como um enigma, uma história sombria perdida entre as lápides silenciosas do cemitério abandonado. Laura, uma enfermeira noturna, é enviada para buscar suprimentos num hospital abandonado. Ao entrar na sala de cirurgia, sente uma atmosfera pesada e ouve sussurros vindos das sombras. Ao se aproximar da mesa de operações, vê uma figura encapuzada, segurando instrumentos cirúrgicos antigos. Horrorizada, tenta fugir, mas a porta se fecha sozinha, trancando-a dentro da sala. A figura se aproxima lentamente, revelando um rosto desfigurado e olhos vazios. Laura grita, enquanto a figura avança com os instrumentos brilhando à luz fraca. Laura recua até ficar de costas contra a parede, seu coração martelando no peito enquanto observa a figura encapuzada se aproximando. Seus instintos gritam para ela encontrar uma maneira de escapar, mas a porta está firmemente trancada, deixando-a presa na sala de cirurgia sombria. A figura desfigurada avança lentamente, seus passos ecoando no silêncio assustador. Laura busca desesperadamente por uma saída, mas tudo o que vê são instrumentos cirúrgicos brilhando à luz fraca, como reflexos sinistros do que está por vir. Com a respiração acelerada, Laura se prepara para enfrentar seu destino iminente. Ela sabe que não há como escapar da figura sombria que se aproxima dela com uma determinação silenciosa e macabra. Seus pensamentos se tornam uma confusão de medo e desespero, enquanto ela se pergunta o que acontecerá quando a figura finalmente a alcançar. O momento de confronto se aproxima rapidamente, e Laura fecha os olhos, preparando-se para o inevitável. Mas, antes que a figura possa tocá-la, uma luz brilhante rompe na sala, inundando-a com sua claridade cegante. Laura abre os olhos para ver seus colegas de trabalho arrombando a porta, resgatando-a do pesadelo que quase se tornou realidade. Com um suspiro de alívio, Laura é puxada para fora da sala de cirurgia, deixando para trás a figura sinistra e os horrores que ela representava. Enquanto é levada para a segurança, ela sabe que nunca esquecerá aquela noite de terror no hospital abandonado, uma experiência que a assombrará pelo resto de sua vida. Pedro começa seu turno como enfermeiro num hospício abandonado. Enquanto verifica os quartos vazios, ouve risadas sinistras e passos arrastando-se pelos corredores. Sua lanterna falha, deixando-o no escuro. De repente, vozes sussurram seu nome, chamando-o para as profundezas do prédio. Com medo, tenta correr, mas as portas se fecham, prendendo-o dentro do hospício. Sombras dançam ao seu redor, enquanto vozes ecoam em sua mente. Pedro luta para manter a sanidade, sabendo que algo maligno o espera nas sombras do hospício abandonado. O coração de Pedro bate descompassadamente enquanto ele se vê encurralado no hospício abandonado, cercado por sombras sinistras e vozes sussurrantes que parecem penetrar em sua mente. Ele tateia no escuro, tentando desesperadamente encontrar uma rota de fuga, mas as portas permanecem firmemente fechadas,
como se o prédio tivesse uma vontade própria, uma vontade maligna que o mantém prisioneiro. Cada sombrio murmúrio parece arranhar sua sanidade, enquanto Pedro luta para manter-se calmo, para não sucumbir ao pavor que ameaça engolfá-lo. Ele sabe que precisa encontrar uma maneira de escapar, antes que seja tarde demais, antes que as sombras devorem sua mente e sua alma. Com mãos trêmulas, Pedro acende um isqueiro, banhando o corredor em uma fraca luz tremeluzente. À sua volta, as sombras parecem dançar e se contorcer, como se fossem vivas, como se estivessem esperando por ele. Ele tenta bloquear as vozes que ecoam em sua mente, concentrando-se apenas em encontrar uma saída, qualquer saída que o leve para longe daquele lugar amaldiçoado. De repente, uma figura encapuzada surge diante dele, emergindo das sombras como um espectro da noite. Pedro recua instintivamente, seu corpo tenso de medo e antecipação. A figura estende uma mão esquelética em sua direção, seus olhos vazios fixos em Pedro com uma intensidade arrepiante. Sem pensar duas vezes, Pedro vira as costas e corre, ignorando o zumbido das vozes em sua mente, ignorando a sensação de que algo terrível está à espreita nas sombras. Ele corre até que suas pernas não possam mais suportar seu peso, até que finalmente encontra uma porta entreaberta que o leva para fora do hospício abandonado e para a segurança relativa do mundo exterior. Enquanto Pedro se afasta do hospício, ele sabe que nunca mais será o mesmo. As memórias daquela noite assombrada permanecerão com ele para sempre, lembranças de um terror que desafia a compreensão humana, um terror que ele nunca poderá esquecer.